O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Algumas considerações sobre a palavra de Deus. Vou tentar ser bem breve nas minhas considerações. Breves porque não quero falar bastante, nem que não deva falar bastante. Mas breve para a gente poder aproveitar também o tempo depois para adoração. Se o padre fica muito tempo falando aqui, depois o tempo de adoração fica curto. Então vamos fazer o contrário. A primeira observação que gostaria de fazer é o seguinte: a missão não pode parar. A missão não para nunca. E quanto mais se vive a missão exercendo o mandato de Jesus, mais a missão cresce. Mais se tem necessidade de multiplicar os missionários. Porque somente um pequeno número inicial não dá conta de realizar a missão. E enquanto a missão vai sendo organizada, vai surgindo necessidade de se incluir à missão mais pessoas. Então, quanto melhor se organiza a missão, mais necessidade de pessoas para exercer a missão também aparece. É isso que nós observamos na primeira leitura no livro dos Atos dos Apóstolos. Aqui, neste momento, já aconteceu de tudo, né? Já aconteceu perseguições, já aconteceu divisões, já aconteceu discussões, por incrível que pareça, discussões. E já aconteceu muitos desgastes. Mas, neste momento, os primeiros cristãos, eles já estão com a missão organizada. E a missão dos primeiros discípulos era tão somente o anúncio de Jesus Cristo. E assim também, nos dias de hoje. Qual é a missão que nós todos devemos assumir? Anunciar, testemunhar Jesus Cristo. Nós devemos nos unir àqueles que doam a sua vida, que desgastam a sua vida para anunciar Jesus Cristo. Muito mais do que com palavras, anunciar com a própria vida. Somar àqueles que testemunham Jesus, de alguma maneira.
essa também é a nossa missão. Então, foram enviados para a missão alguns que pudessem ajudar os discípulos, que pudessem ajudar os apóstolos, porque começou a crescer e começou a se organizar. Então enviaram lá, escolheram Judas e Silas e enviaram para ajudar na missão. Mas tem também uma realidade difícil. Então, assim como são enviados alguns para ajudar na missão, porque a missão está crescendo, existia também lá no meio deles. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Alguns dos nossos, diz o texto dos apóstolos. Portanto, esse tipo de coisa já existia no tempo dos apóstolos. Perturbadores. Com certeza, perturbadores é fruto de pessoas perturbadas. Fácil de concluir. Que fazem diferente daquilo que deveriam fazer. Causando confusão. Parece até que a gente está falando do texto que foi escrito hoje. Parece que a gente está falando de nós. Parece que esse texto está falando de nós e do nosso tempo. Ou só é impressão do padre? Então, o que nós precisamos compreender é que todos nós recebemos, pelo nosso batismo, a missão de anunciar Jesus Cristo. E na missão, conforme a gente observa, como Jesus disse, a messe é grande, os trabalhadores são poucos, e continua sendo. Nós precisamos tomar consciência de uma coisa. Quem convence, quem converte, quem muda, não são os missionários, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem converte, é o Espírito Santo quem muda. E conta, Deus continua contando com ajudantes tão limitados quanto nós, quanto eu e você. Mas que nós precisamos compreender bem a mensagem de Jesus para que a gente possa anunciar. E sermos, como os outros discípulos, também missionários. E depois, uma última consideração, o que nós ouvimos no Evangelho. A catequese de Jesus sobre o amor é uma realidade muito concreta. Não é uma realidade impossível de ser vivida. Ou uma realidade que deva ser vivida somente com palavras. Não. É uma proposta de vida e que ela tem significado profundo enquanto experiência. Porque se não se experimenta, também não pode viver desse jeito. E aí, a novidade do texto está: eu não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Vejam, se nosso Senhor nos considerasse somente seus servos, nós já estávamos no lucro. Se Ele chamasse-nos de servos. Mas Ele vai além. Ele chama-nos de amigos. Eu chamo-vos amigos. E por que o Senhor nos chama de amigos? Porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. E isso é impressionante e deve ser uma palavra profunda para nós
para nos conduzir como discípulos de Jesus. E convivermos e nos comportar como amigos. E esta amizade, ela tem que ser estreitada. E para estreitarmos esta amizade, nós precisamos nos aproximar de Jesus. Com todos os elementos que hoje nós temos. Mas, sobretudo, nos aproximar de Jesus através da oração. Como a gente conversa, como a gente fala com os nossos amigos. Nossos amigos carnais, os nossos amigos visíveis, aqueles que nós podemos ver, podemos tocar, podemos sentir, perceber a sua presença. Jesus se coloca também nessa altura, a ponto de chamar-nos de amigos. Chamando-nos, portanto, a uma profundidade de amizade. É uma profundidade de amizade. E isso tem a ver também com obediência. Isso tem a ver com obediência também. Porque somente aqueles que observam Jesus e se aproximam de Jesus podem fazer aquilo que ele não pede. O que então pedires ao Pai em meu nome, ele vou considerar. Isto é o que vos ordeno. Não é um pedido. Não é um pedido. É uma ordem. E como é que nós obedecemos esta ordem? Se nós não somos amigos, a gente acha a necessidade de obedecer uma ordem, a gente começa a achar difícil. E aí eu cito um pensamento que nós temos observado na sociedade, no mundo contemporâneo, que é uma frase assustadora e mentirosa. Aquela frase, não sou obrigado a nada. Certamente você já ouviu e certamente você já repetiu. Como uma resposta a uma ordem que recebeu. Se nós somos amigos de Jesus, esta frase não pode estar no nosso vocabulário. Que nós estamos dizendo claramente que nós não queremos obedecer nem a Deus. E se não queremos obedecer nem a Deus, também não obedeceremos às pessoas que exercem e que exercerão algum tipo de autoridade sobre nós. E se nós desobedecermos a Deus e desobedecermos aqueles que Deus enviou para que exerçam autoridade sobre nós, nós estamos nos assemelhando ao demônio. Porque a desobediência não é um dom de Deus. A desobediência é uma revolta contra Deus. E o primeiro que se revoltou contra Deus, nós sabemos quem é. Portanto, amor de amigos, como Jesus nos pede, tem a ver com proximidade e tem a ver com obediência. Se é contrário de proximidade e de obediência, não é amor de amigo, conforme Jesus está propondo. Então, que o Senhor nos converta e nos faça compreender a força do amor. E amar verdadeiramente, de todo o coração, a Deus, nosso Senhor, e também com atitudes reais e concretas às pessoas. O que vos mando é: ameis uns aos outros, assim
como eu vos amei. Compreender isso é dar passos concretos em direção a Deus. É dar passos concretos em direção ao céu. E não compreender isso é optar em dar as costas para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Confiantes, apresentemos ao Senhor as nossas preces, as nossas orações.